de misturar óleo de coco no café, como o senhor deu a dica aí, não altera as propriedades do óleo de coco? Não, não altera. Porque primeiro que na hora que você coloca, o café não está a mais de 100 graus. O óleo de coco tolera bem até 177, tá? Que é o ponto de fumaça. Não altera em nada. E também logo em seguida isso dissolve. Então também nem altera o café também. Nem o gosto do café altera, na minha opinião. Porque, claro, eu não uso nada no café. Eu não uso açúcar, eu não uso adoçante, eu não uso nada disso. Hoje eu uso só para dissolver o meu óleo de coco, entendeu? Mas eu não ponho só óleo de coco no café. Eu ponho manteiga ghee, entendeu? Eu ponho triglicéridos de cadeia média, eu ponho várias coisas. Assim, mas qual a opção que eu tenho? Primeiro é você cozinhar com óleo de coco, que não tem perigo, esse perigo não existe com o coco. Quem falar para você que coco engorda, não entende de nutrição. Coco emagrece. A gordura do coco, a banha do coco é emagrecedora, tá? Ela é termogênica. Em 1900, não existia infarto do miocárdio no mundo. Em 1930, 3.000 pessoas morreram de infarto nos Estados Unidos. Em 1960, 300.000 pessoas morreram de infarto nos Estados Unidos. O que aconteceu nesse período? Em 1911, chegou aos Estados Unidos ao mercado os óleos vegetais. Chama-se Bulletproof Coffee. Entra na literatura e vai estudar para você ver. Com as pessoas que já emagreceram 70, 80 quilos com Bulletproof Coffee. Vale a pena você ver. Agora vai bombar na internet, todo mundo vai procurar o que o senhor está falando. Bulletproof, quer dizer, a prova de bala. Mas primeiro você tem que perder o que eu chamo de gordurofobia. Porque eles fizeram uma lavagem cerebral em você para te provar que gordura faz mal. Na época da sua avó já tinha mais saúde que hoje. Hoje todo indivíduo toma remédio. Você pega um indivíduo com 65 anos de idade, ele toma 13 remédios por dia. Pô. Isso não existia antigamente. Pô. Então está todo mundo doente. Antes todo mundo cozinhava com banha de porco. É o que a sua avó cozinhava e ela tinha muita saúde. Mas convenceram você de que o óleo vegetal é melhor. Aí todo mundo passou a fazer uso do óleo vegetal. Só que o óleo vegetal, se ele deixar numa gôndola do supermercado, em 10 dias ele fica rançoso. Ele tem que ser jogado fora. Para isso não acontecer, eles fazem uma hidrogenação parcial e criam uma gordura, que você já deve ter ouvido falar, que chama trans. Ou seja, você leva o veneno para casa. Você vai no supermercado, compra o óleo vegetal e leva para casa. Esse é um excelente alimento funcional. É o alimento funcional mais subutilizado. É barato, é comum no Brasil e o brasileiro não tira vantagem disso aí, deixando passar. Vamos fazer uma viagem rápida aqui, histórica. Há mais ou menos 8.000 anos atrás já existiam relatos da medicina ayurvédica, que é a mãe da medicina tradicional chinesa, que tem relatos de mais de 5.000 anos, que é a mãe da medicina grega, que é a mãe da medicina árabe, que é a mãe da medicina romana. A medicina ocidental, conhecida como alopatia, ela foi criada em 1824 pelo Dr. François Condé, na Suíça, onde pela primeira vez foi dada uma substância para tratar uma doença. Naquela época, em 1824, o Dr. François Condé usou iodo para tratar o bócio tiroidiano. O iodo, por muito tempo, era considerado o canivete suíço da medicina. Quando você não sabia o que fazer, você dava iodo. Porque tudo começou com iodo, em 1824, onde o bócio desaparecia depois de poucas semanas, alguns meses, do uso do iodo. E nasceu, então, a medicina que você conhece hoje, que é a alopatia. Um remédio para uma doença, outro remédio para outra doença, outro remédio para outra doença. Mas voltando lá na medicina ayurvédica, ainda amplamente praticada nos dias atuais, tem o óleo de coco como ingrediente fundamental em inúmeras preparações medicinais. Então você vê, há 8.000 anos já existia o uso do óleo de coco no tratamento de doenças. E a medicina ayurvédica é praticada hoje por pelo menos 1/3 do mundo. Os chineses, os japoneses, os coreanos, os asiáticos em geral. A medicina preferida deles é a medicina ayurvédica.
e o uso de óleo de coco em preparação medicinal é muito comum entre esses povos. Se você é um indivíduo com mente científica e você quer avaliar se isso realmente tem fundamento, eu estou aqui lhe dando os dados atualizados. O Google, se você entrar no Google e digitar, entre aspas, coconut oil, óleo de coco, você tem mais de 25 milhões de citações. Não é 1000 não, é milhões. Se você entrar no Google Acadêmico, que é a melhor plataforma científica que existe no mundo de hoje, tem mais de 120 mil citações. Se você entrar no mercola.com, que é o melhor site médico e o maior site médico mundial americano, tem mais de 9 mil artigos sobre o óleo de coco. Se você entrar no PubMed, que já é hoje uma plataforma mais pobre, ela é estatal, ela tem 1.808 artigos científicos. Isso eu chequei ontem, preparando para essa aula. Ela tem 1.808 artigos científicos. E se você entrar no Amazon.com, for na seção de livros, existem mais de 500 livros no Amazon.com sobre óleo de coco falando bem. Agora eu lhe pergunto, se tem mais de 25 milhões no Google, mais de 120 mil citações científicas no Google Acadêmico, mais de 9 mil artigos no mercola.com, 1.808 artigos científicos no PubMed, todos falando bem, e mais de 500 livros no Amazon.com falando bem do óleo de coco, o que você está esperando? É barato, é simples. Uma colher de sopa tem em torno de 14 gramas de óleo de coco, 1 ou 2 colheres de sopa por dia. Você pode colocar no seu café, ele vai ficar um pouquinho mais adocicado, ao invés de você usar açúcar, porque o coco também tem a sua própria açúcar, e você vai estar fazendo um grande bem, principalmente para o seu aparelho cardiovascular. Então a água de coco também tem um efeito terapêutico muito grande, e tem aí publicações mostrando nesse slide, para você ver. A gordura predominantemente no coco é saturada, de cadeia média, caprílico, cáprico e láurico. Esses três são de cadeia média, constituem 64% da gordura que existe no coco. Aqui está mostrando para você que o coco é conhecido, olha à esquerda aí desse slide, como a árvore da vida, há mais de 4.000 anos usado na culinária. O nome científico é Cocos nucifera. Em 1553 chega ao Brasil, proveniente de Cabo Verde. E à direita você tem a composição, vocês estão vendo que tem 47% de ácido láurico, 9% de ácido caprílico, 7% de ácido cáprico, que são os três de cadeia média. Tá? E o ácido láurico, nós vamos discutir daqui a pouco, quando ele cai no estômago, ele transforma-se em monolaurina, e a monolaurina mata fungo, mata bactéria, mata vírus. Uma propriedade muito interessante da monolaurina. Nos Estados Unidos, hoje, eles estão usando monolaurina em casos de pacientes internados com infecção hospitalar resistentes a antibióticos. E eles estão salvando vidas com a monolaurina. E você adquire isso aqui simplesmente ingerindo ou a copra, a parte branca do coco, ou o óleo de coco, e isso vai cair no estômago e vai formar uma substância que tem essa ação antibiótica, mas não prejudica como os antibióticos. O leite materno é rico em ácido láurico. 14% da gordura saturada do leite materno é láurico. 47% dos ácidos graxos do coco é láurico. Então que o óleo de coco ele é quase que um substituto para o leite materno. Aliás, as famílias pobres, onde não tem a amamentação por alguma razão, eles fazem uso do óleo de coco e da água de coco e do coco para substituir. E aqui está a explicação. É riquíssimo em ácido láurico. Então não necessita da bile para ser absorvido. Uma pessoa que tem a vesícula removida, ela não consegue absorver gorduras, mas essa gordura de cadeia média não precisa de bile para ser absorvida, facilita a absorção de outros nutrientes, principalmente vitaminas e minerais, não é armazenado
no tecido adiposo na forma de triglicérides, não engorda, não requer insulina para o seu metabolismo, ou seja, o diabético pode, sem problema, fazer uso do óleo de coco, é termogênico, significa que aumenta o metabolismo e com isso ajuda no sentido do emagrecimento e é menos calórico do que outras gorduras. Aumenta a termogênese e aumenta a beta-oxidação, o coração usa melhor essa energia. Aumenta a termogênese pós-prandial, ou seja, depois que você comeu, ingeriu uma refeição, aumenta o metabolismo. Aumenta a CCK e a PPY, ou seja, aumentando a saciedade. Se você ingerir óleo de coco, você vai comer menos, você vai ter menos fome. Ele é antiviral, antifúngico, antibacteriano, graças às propriedades do ácido láurico, principalmente, que transforma-se em monolaurina. Inibe a transcriptase reversa do HIV. Paciente com HIV positivo, que faz uso de óleo de coco, não evolui para AIDS. Em todas as ilhas do Pacífico, os pacientes que têm HIV positivo e que fazem uso de óleo de coco, porque lá faz parte da culinária, eles não viram AIDS. Quando esses pacientes que têm HIV positivo, que vivendo nas ilhas, não manifestavam o AIDS, quando eles mudam para cidades grandes, saem das ilhas, eles começam a ter AIDS.